E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Hoje é a continuação da série que eu tô fazendo aqui no canal, né? E recentemente, né, no caso ontem, depois do vídeo que eu gravei sobre as redes sociais, né? Ontem uma notícia me chamou muita atenção, né? É um caso que aconteceu de novo na TV, envolvendo os japoneses, né, no caso. E é um assunto que, como vocês sabem, eu abordo aqui no canal. Então eu vou abordar hoje esse caso, né, que aconteceu recentemente, né? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje o vídeo vai ser sobre uma coisa que aconteceu recentemente, né, no programa Mais Você, né, da Ana Maria Braga. No caso, aconteceu de novo, né? Essa não é a primeira vez que isso aconteceu no programa ao vivo. E eu já fiz um vídeo falando sobre, né, na verdade um react, na qual vem um suposto samurai, né, no programa. Para homenagear uma jornalista que aparece constantemente, né, no Maria Braga, que ela tem descendência japonesa, né, assim como eu, e basicamente aconteceu de novo com ela, né, no programa, só que dessa vez foi uma coisa bem na cara, assim, né. Pode ser que aconteceu porque por sem querer, ou pode ser que não, né, às vezes, mas enfim, é o caso da jornalista lá, que eu acho que para quem assiste o programa sabe, né, ela é descendente de japonês. E primeiramente, antes de tocar no assunto, né, sobre o que aconteceu, né, eu vou explicar, né, o porquê da palavra, né, que a Ana Maria Braga ela usou errado, né, é uma palavra ofensiva para os orientais, né, não só para os japoneses, né, enfim. A palavra que ela usou bastante, né, são duas, né, a palavra japa e a palavra abriu o olho, né, abriu o olho. No caso, eu vou explicar a palavra japa, né, porque é ofensivo para os orientais em geral, né? Não só para os japoneses em si. E a palavra japa, né, que é referido aos japoneses, né, é um termo sim preconceituoso. Não digo que xenofóbico, né? Porém, é um termo que você nunca deve ser utilizado para falar com os orientais, né? É um termo que, dependendo de como você aborda, né, o assunto ou a conversa com o oriental, é um termo ruim, né? Por quê? Aqui no Brasil, os brasileiros não sabem identificar, né, os asiáticos no geral, né? E o termo japa, como todos sabem, vem da palavra Japão, né, japonês. No caso, a palavra japa tá meio que ligado pelos brasileiros não saberem identificar um asiático do outro, que sim, dá para identificar. Digamos que os brasileiros, tudo que tem olho puxado, chamam de japa, né? Japa isso, japa aquilo, quando na verdade não existe só a colônia japonesa no Brasil, mas sim existem também a colônia da Coreia e da China aqui no Brasil, né?
a palavra japa, né, vem do inglês Jap, né? A palavra Jap em inglês, né, é descrito, né, pelos americanos, né, um termo meio discriminatório para falar do Japão, né, dos japoneses. Então é por isso que não se deve usar essa palavra, né? Por mais que às vezes a pessoa não queira xingar a pessoa, né, o oriental, chama pelo nome, né? É mais fácil do que falar japa, japinha. Isso serve também para japinha, né? Mesmo que dependendo de como você fale japinha, né, que é um diminutivo de japonês ou japonesa, não é legal ser usado, porque pode ser muito ofensivo para os orientais, né? Então, isso é importante de saber, né? Saber o porquê da palavra, né? Que muitos não consideram como preconceito ou falta de educação, mas sim, é um preconceito e falta de educação, né? Às vezes você está falando com um coreano e você está chamando ele de japa, né? Isso serve também pro Xing Ling, né? Às vezes você está falando com um oriental, às vezes ele nem é chinês, pode ser japonês ou coreano e você está chamando ele de Xing Ling ou japa, né? É por isso que vocês têm que entender que essa palavra, para os asiáticos, é um termo ruim, né, de ser usado e ser distinguido por isso, né? Cada um tem suas características e a sua cultura. E bom, falando agora do programa, né? O programa em que isso aconteceu foi no dia 19/7, né? Foi uma quarta, na qual a jornalista com descendência japonesa, ela agradeceu a Ana Maria Braga por substituir ela, né? Por qual motivo eu não sei, porque eu não assisto o programa, né? Mas enfim. E Ana Maria Braga respondeu ao agradecimento da jornalista com a seguinte fala, abre aspas: a japa finalmente abriu o olho, e isso não foi só uma vez não, foi duas vezes, né, que ela repetiu essa palavra, né. E teve outras conversas também ao longo, né, e em outra das falas da Ana Maria, né, ela falou, né, abre aspas, você foi fantástica, você abriu até os olhos. Eu estou lá em casa sem poder falar, mas falei. Nossa, a japa abriu os olhos, né? Como eu já falei, né? Já expliquei o termo da palavra japa, né? E isso foi muito errado, digamos assim, né? Da apresentadora ter falado esse tipo de coisa, né? No programa. E aparentemente, né? Com essa situação que a Ana Maria Braga falou, a jornalista ela ficou sem graça, né? E ela tentou contornar a situação entrando na brincadeira, né? Abrindo os olhos, né, também, para falar que ela abriu os olhos, mas aparentemente ela ficou sem graça da situação, né? Dessa brincadeira que infelizmente ocorre com muita frequência com os orientais, né? E bom, essa não é a primeira vez que isso acontece no programa da Ana Maria, né? Já aconteceu outras vezes também, né? Por exemplo, um que eu já fiz um vídeo falando sobre quando ela homenageou a mesma jornalista, levando um suposto samurai, né? Na qual falava que nem um chinês, né? E tinha as características muito estereotipadas dos orientais no geral, né? Até porque não era só, ele não estava com só roupa do Japão, mas sim falando que nem um chinês, né? No caso. E infelizmente isso também já ocorreu, né? Na qual também a mesma jornalista ficou sem graça com a situação, né? É uma coisa triste de ver que a TV brasileira faz isso na cara dura, né? Descaradamente com os orientais. E na internet, né, as pessoas perceberam que a fala da Ana Maria Braga falou foi uma fala preconceituosa, né? Alguns falam que foi até xenofóbico, né? Mas eu não sei se a Ana Maria Braga tem alguma coisa
a ver com a contra a cultura japonesa, né, por ela já ter feito isso mais de uma vez, né, ter mostrado um samurai falando chinês e ela ter falado isso para a mesma jornalista, né, eu não sei se a Ana Maria Braga tem alguma coisa contra a cultura japonesa ou se é alguma coisa com a jornalista, né, mas eu percebo sim que tem uma briga, né, assim, entre elas, na qual uma fica alfinetando a outra, né. Infelizmente a Ana Maria Braga alfineta com a cultura, né, o que é muito errado, digamos assim, né, é uma coisa que eu acho que não deveria ser mostrado na TV brasileira, né. E falando agora um pouco da TV brasileira, né, eu acho que a maior parte, né, das emissoras que eu vejo que tem um estereótipo errado da cultura oriental, né, mais especificamente dos japoneses, é a Globo, né. A Globo acha que a maioria dos japoneses usam cosplay, né, quando não, na verdade, lá ninguém usa tanto cosplay como é falado, né. Ou, por exemplo, nessas situações, né. A segunda emissora que eu vejo que se pega mais nesse estereótipo é a SBT, né. A SBT também já fez várias pegadinhas no programa do Silvio Santos ou coisa do tipo, estereotipando os asiáticos, né, mas especificamente os japoneses, né. E infelizmente eu acho isso muito triste porque a TV ela tem um intuito de igualdade, né, pregar igualdade e essas coisas. E na qual eu percebo que isso não inclui os orientais, né? Infelizmente, como eu falei, no Japão, o Brasil é muito bem visto, né? Os japoneses gostam do Brasil. E veio que os brasileiros, né, nos programas fazem esse tipo de estereótipo, né? E discriminam na cara dura alguns os orientais, né? Não sei se isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, né, porque nessa época, enfim, aconteceu muita coisa ruim, o Japão fez muitas coisas ruins no passado, mas eu acho que isso não justifica os brasileiros fazerem isso, né, com os japoneses e muito menos com os chineses, né, os chineses e os coreanos. É uma coisa bem triste que isso aconteça na TV e não é falado, né? E não é falado, porém a TV faz o oposto, né? Faz estereótipos ofensivos, né, da cultura japonesa e da cultura asiática no geral, né? É uma coisa muito triste e de se ver, pelo menos para mim que sou oriental, né? E ver que várias pessoas apoiam esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso sim deveria ser falado em um programa que aborde em respeito aos orientais, né? Na qual eu não vejo nenhum tipo de canal falando sobre, né? Que infelizmente eu acho que está faltando também ser falado na TV brasileira, né? Que coisa que eu acho que não vai ter, infelizmente. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse assunto, né? Lembrando que comentem com educação e respeito, né? O comentário que eu ver que não tem respeito, eu vou estar excluindo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Valeu! Falou!